No último vídeo eu trouxe para vocês um ponto fora da curva nas placas Ryzen. Hoje a gente vai fazer a curva de volta para as placas de entrada, as placas intermediárias, a A520 vem no futuro vídeo, mas antes eu vou trazer a última delas. A gente viu ali a high-end da Gigabyte e agora tem aqui a high-end da Asus também, a flagship deles, Crosshair X570 Fórmula, uma das placas mais caras e robustas que você vai encontrar no mercado hoje. A gente vai ver todas as características dela e fazer testes e, na medida do possível, comparar com placas que eu já testei aqui no canal. Vamos lá para mais um vídeo. E o grande diferencial dessa linha Fórmula da Asus, e o mesmo acontece nas placas Intel também, é esse bloco do VRM dedicado para você já colocar um watercooler custom, feito em parceria com a EK, é o CrossShield EK3. Você pode utilizar tanto essa dissipação passiva, né, com apenas o ar e os blocos, ou montar um watercooler custom e usar aqui nas roscas do tipo 1/4, dá para você fazer adaptações para roscas menores e aproveitar de fato o que a placa tem para oferecer. Tirando esse fato, ela se parece muito com a irmã menor dela, que também é bem mais barata, que é a Crosshair Hero. Eu já trouxe essa placa aqui no canal, tá aparecendo aqui no canto quem quiser assistir. Então, se você vai comprar uma fórmula, é interessante que você aproveite o que ela tem a oferecer. Caso contrário, pegue uma placa inferior. E a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo. No que diz respeito a conexões para fãs, essa placa tem várias, são 8 espalhadas ao longo da placa. Tem conexões específicas para watercooler custom também, com suporte a 3 amperes, aquelas conexões para você monitorar o fluxo do fluido. Então você vê que é uma placa dedicada para essa área ou para overclockers. Até porque você tem recursos aqui na parte de baixo, LN2 Mod, Slow Mode, enfim, para você trabalhar com esse tipo de coisa. Não é uma placa para um usuário convencional ali, pô, vou jogar o meu Fortnite, vou comprar uma Fórmula. Você pode fazer isso, mas é uma placa cara demais só para você fazer isso, ok? Todas essas conexões para fãs têm circuitos de proteção contra sobrecorrente, sobre temperatura também sendo uma parte extra também. No que diz respeito à iluminação, essa placa tem as conexões tradicionais de 5 volts, 12 volts espalhados, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, que é o convencional que nós temos visto em várias placas. Outros destaques ficam no painel LCD que a placa tem, que na verdade é o painel OLED, que mostra as informações do post, como se fosse um LED debugger, e depois que você termina o post, ele mostra outras informações, como a temperatura do CPU, são recursos úteis e bonitos. E continua nessa mesma faixa, uma iluminação aqui em cima dos dissipadores e nessa olho ROG aqui na parte de baixo. Outros diferenciais ficam aqui no botão Power Reset, junto com essa carenagem de plástico, 8 portas SATA, a maioria das placas oferece apenas 6 portas SATA, USB 3.2 geração 2 frontal, entre várias outras coisas que você pode dar uma olhada aqui na placa. Bom, a parte de trás você tem um belíssimo backplate que também atua como um dissipador, então ele reforça a placa, deixa ela inacreditavelmente pesada, uma das placas mais pesadas que eu já vi, ao mesmo tempo que retira o calor do VRM através do thermal pad e usa essa estrutura para dissipar o calor. É uma coisa interessante que os fabricantes têm feito ultimamente. A placa tem 4 slots PCI Express, são 3 X16 e 1 X1. O X1 é controlado a partir do chipset, mas todos eles funcionam no modo PCI Express 4.0 e também no 3.0. Atente-se que o 4.0 só funciona com o Ryzen 3000 e o Ryzen 5000, que são os que oferecem esse diferencial. Então aquele velho esquema que você já conhece. Primeiro slot X16 blindado, com aquele reforço adicional. Vai fazer SLI ou Crossfire X8, X8. O slot de baixo também é blindado. Tem que fazer um Crossfire com 3 placas, slot de baixo, embora tenha caído muito em desuso esse tipo de coisa, mesmo com 2 placas. Então, X16, X8, 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 X4 e o slot X1. A placa tem 2 slots M2 que ficam na mesma direção e compartilham apenas um único dissipador. Eles ficam em sentidos opostos, é uma coisa diferente, não é comum ver esse tipo de coisa na placa. Ficam afastados da região onde normalmente está a placa de vídeo, então me pareceu uma região bem estratégica para colocar slots M2. Eles têm dimensões até 22/110 e um deles, só que se você usa no 110 você acabou obstruindo um pouco o segundo slot, embora normalmente é 22/80 para todos os SSDs.
E se atente, caso o seu SSD tenha dissipador alto, você talvez tenha que tirar para poder encaixar aqui, ou simplesmente tirar o dissipador da placa-mãe e estraga um pouquinho o layout dela. Então a dica já é você pegar esse SSD sem dissipador para usar nesse tipo de placa. No painel traseiro, como é esperado, a gente vê conectividade de alto desempenho, Dual LAN, uma delas é de 5 GB, poderia ter sido aproveitado para colocar logo a de 10 GB, mas eles quiseram colocar um pouco mais barato. Nós vemos aqui também uma rede Wi-Fi 6 AX200 Dual Band, até 2.400 megabits por segundo, mais Bluetooth 5.0. Os botões Claro CMOS, BIOS Flashback, sempre bem-vindos, inclusive já precisei utilizar porque a placa veio desatualizada, quebra aquele mito, ah não, o X570 já vem atualizado para os Ryzen 5000. Não, elas não vêm necessariamente porque são placas que foram lançadas antes. Um certo lote pode chegar com uma BIOS atualizada, sim, aí depende do que você for comprar, é difícil a própria loja te informar esse tipo de coisa. Aqui nós vemos diversas USB, são 12 no total, não tem nenhuma daquelas 2.0 antigas, então você tem 4 3.0, agora chamada de 3.2 geração 5 GB, e 8 3.2 geração 2 de 10 GB, uma delas do tipo C. Áudio 7.1 canais com saída ótica, existem circuitos na placa que protegem contra eletroestática nas portas USB, áudio LAN são mais suscetíveis a esse tipo de problema. E por ter essa característica de placa com ênfase no Water Cooler Custom, o bloco do dissipador é duplo, porém ele não é separado, interligado por um heat pipe. Ele tem uma construção inteiriça para que haja essa troca do fluido ali na parte interna. Ainda assim é um bloco bastante robusto, que tem elevações para fazer o contato com os power stage, os indutores também sendo extras, eles esticam um pouco para trás, aqui para cima, para fazer uma maior superfície de contato. São parafusados para aumentar a pressão. Apesar de ser a flagship da ASUS para placas AMD, eles estão utilizando componentes basicamente iguais da Corsair Hero. O VRM é igual ao da Hero, não muda nada, tá? Temos aqui os Power Stages IR3555, que são um dos melhores que nós temos no mercado, apesar de já serem da geração passada. Você tem várias placas antigas que já usavam esse IR3555. Ele tem uma corrente bastante elevada de 60 amperes. Infelizmente não tem datasheet público para eu passar mais informações, mas a gente sabe que são componentes realmente topo de linha. O VRM da ASUS segue aquela mesma ideia que ela vem trazendo em várias placas, onde eles duplicam os componentes por fase, trazendo uma melhor resposta dos transientes, pelo não uso de duplicadores, de doublers entre o PWM e o DRMOS. Porém, tecnicamente, aqui, se você conta, né, são 16 fases para a placa, mas na prática é uma placa de 7 mais 1 fases, porque o PWM trabalha só com 8 sinais. Então nós temos aqui 7 vezes 2 com componentes duplicados para V-Core, mais 1 vezes 2 para SOC, 7 mais 1, ou você pode chamar aí de 14 fases virtuais para V-Core, caso você queira. A placa conta com um plug de 8 pinos reforçado, mais um plug simples de 4 pinos para você ter um balanceamento de carga. Um indutor lida com a carga inicial, seguido por 7 capacitores sólidos na entrada, 12 na saída, além de capacitores de cerâmica e polímero para completar várias faixas do Ripple, do VRM. Assim como na X570 Extreme que eu trouxe para vocês, não vale a pena a gente focar aqui em CPUs mais simples, como o Ryzen 3, o Ryzen 5, o Ryzen 7. É uma placa muito cara, você vai achar por mais de R$4.000, então vamos focar logo no Ryzen 9, que é um cenário que pode fazer algum sentido caso você vá comprar uma placa high-end dessa. Então, 5900X no Blender, não vou nem testar em jogos, porque vocês vão ver que o VRM fica incrivelmente frio num teste de estresse. Para quem vai montar uma workstation alta performance, CPU exigindo 95 amperes, o sensor marcou 39 graus no VRM. Será que precisa do Water Cooler Custom? Só se você for fazer um overclock ultra extremo aqui, mesmo com dissipação passiva, já é incrivelmente frio. Mesmo no overclock, que eu coloquei aqui a 4.6 ao core, 145 amperes foi reportado via software, você tem a placa ainda incrivelmente fria, pela câmera térmica entre 41 e 57 graus. Então não há CPU que cause algum tipo de problema mesmo em overclock extremo, porque o VRM é extremamente overkill. É o mesmo que acontece na Corsair Hero, que eu já trouxe aqui para vocês. Também é a mais fria que eu já vi nessas placas.
Ela tem 4 slots de memória DDR4 com suporte a Dual Channel, 128 GB, frequência 4800 em overclock, 3200 é o padrão para os Ryzen. Testei vários kits de RAM para testar a compatibilidade, GPU Superlute 3000 MHz CL16, GSQ SniperX 3400 CL16, Trader Zero 3600 CL16, HyperX Predator 3600 CL17, Team Group Extreme 3600 CL14, todos funcionaram perfeitamente apenas ativando o XMP na BIOS. Particularmente a interface UFBIOS da ASUS é a minha preferida, tanto na parte estética quanto na funcionalidade, nos recursos. As placas da ASUS geralmente oferecem uma incrível quantidade de opções no VRM, subtimings e times, opções específicas para CPU. Então você tem uma infinidade de ajustes finos para fazer, para overclocks extremos, para situações bem assim, bem excepcionais, né? Então, chegando ao final de mais um breve vídeo, espero que você esteja comigo até o final. Comenta aqui embaixo, Lucas, se fiquei contigo até o final. Nós vemos aqui a Fórmula, que é uma das placas mais incríveis que você vai ter para AMD, que compartilha de vários recursos da Hero, que é mais barata, e isso é uma coisa interessante. Caso você não ligue para water cooler e alguns mimos extra, você pode partir para a Hero, que é uma excelente placa e mais barata. Você acha na casa aí dos R$3.000, que ainda assim é algo inacessível para boa parte das pessoas que procuram placas de 500, 600, R$1.000. E se você começa a analisar o ponto do custo-benefício, Lucas, eu quero usar um Ryzen 9, mesmo uma B550 intermediária dá conta disso, uma X570 intermediária, uma TUF Plus, que eu já trouxe review aqui no canal, dá conta disso tranquilamente. Então esse tipo de placa não é para quem está se preocupando com o custo-benefício, não é para aquele cara que está com a grana curta, para quem vai colocar um Ryzen 9, 5950, 5900 e quer comprar a melhor placa, né? Seja a Extreme lá que eu trouxe, a ASRock Aqua, a Fórmula, a Hero, enfim. Então, mais uma opção para esse público, caso você queira, né? Eventualmente pode aparecer alguma promoção e você vê se vale a pena para você. No geral, eu recomendo placas mais simples, que também atendem, custam muito menos e você acaba podendo investir mais em outras coisas que fazem mais sentido, como processador, placa de vídeo, memória, SSD. Eu vejo às vezes pessoas fazendo assim, por exemplo, coloca uma X570 e coloca um Ryzen 5. Ele poderia colocar uma B550 e um Ryzen 7, às vezes até com a mesma grana, investir mais aonde está fazendo a diferença. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um review de placa-mãe entre as dezenas de placas que eu trouxe para Ryzen. Um grande abraço para vocês, confira na descrição os patrocinadores e até mais. Tchau, tchau. Pessoal, e antes que eu me esqueça, eu quero fazer um agradecimento aqui à loja parceira do canal, Performance Solutions, que emprestou essa placa para que eu pudesse trazer os testes, a minha análise e a minha opinião sobre ela, tá bom? Link da loja está aqui na descrição. Agora sim, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e em breve trago mais vídeos para vocês. Valeu, tchau, tchau.